Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhe... Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que têm nos acompanhado no nosso grupo de estudos da Fé Católica Jesus, o Bom Pastor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Desde agora eu agradeço a perseverança, dos que têm se mantido fiéis, que têm buscado conhecimento, que Jesus possa a cada dia, ir conquistando a nossa mente, o nosso coração e trazendo aquilo que é a palavra do Senhor para cada um de nós, amém? E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco, partilhar um pouco sobre as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, então, são alguns dos ensinamentos que o próprio Jesus pregou no Sermão da Montanha. Com qual objetivo? Com o objetivo de revelar a cada um de nós, homens e mulheres, o sentido da verdadeira felicidade, que vem da onde? Que vem do próprio Deus. Deus é a fonte da nossa verdadeira felicidade. E o que é ser bem-aventurado? A gente precisa entender que, de acordo com a passagem bíblica, essa passagem sobre as bem-aventuranças, pode vir escrito bem-aventurados ou então felizes, Bem-aventurados, por exemplo, os pobres de coração. Em outra tradução bíblica, felizes os pobres de coração. Então, ser bem-aventurado ou ser feliz é ser alguém abençoado, Quando se fala ser feliz, não é essa felicidade que o mundo prega, uma felicidade passageira, incompleta, baseados nas coisas carnais, não. Mas uma felicidade completa, plena, por quê? Porque vem diretamente de Deus, independe das condições da nossa vida estarem boas ou ruins, essa felicidade é plena, porque é felicidade que vem da fonte eterna, que é Deus. Então, ser bem-aventurado é ser uma pessoa abençoada, uma pessoa afortunada ou simplesmente uma pessoa feliz, mas com essa felicidade plena que eu falei antes. E essa felicidade plena, ela acontece durante a vida terrestre, terrena aqui enquanto nós caminhamos, ou então na vida eterna. E no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, todos eles pertencem então ao Sermão da Montanha. E são chamados, tanto pelos estudiosos como também pelos teólogos, de constituição do reino de Deus. Por quê? Porque é considerado praticamente um programa de vida que é acompanhado, assim, de uma recompensa celeste. É um resumo, então, de toda a lei de Cristo, que vem nos convidar a dar um passo a mais, tanto na fé quanto no amor, um passo a mais do que foi nos pedido, nos mandamentos, E o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6, versículos de 20 a 23, também nos relata, mas de uma forma mais resumida, Só tem a metade das bem-aventuranças que são narradas em Mateus, mas também nos narram as bem-aventuranças que estão proclamadas por Jesus. E como eu falei antes, a gente tem dois evangelhos sinóticos aqui que narram as bem-aventuranças. Lucas, de uma forma mais resumida, e Mateus, de uma forma mais completa. E a gente vai ler agora, então, o evangelho de Mateus, ali no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado serei quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A primeira coisa quando a gente faz a leitura da Sagrada Escritura é conhecer o contexto, né? Qual era o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler? Jesus, então, tinha acabado de ser batizado. Ele ficou durante 40 dias no deserto, né? Superou as tentações que foram oferecidas pelo demônio. Então, quando ele ficou sabendo da prisão de João Batista, Jesus então volta para Galiléia. E ele vai morar na cidade de Cafarnaum, né? Uma cidade que era à beira-mar. E em seguida, ele começa então a chamar os seus discípulos. E ele percorre então toda a Galiléia e ele vai ensinar tanto nas sinagogas quanto também no meio do povo, pregando o reino de Deus. E com essas pregações também vinham acompanhadas de curas e milagres, não como demonstração de poder, mas como demonstração da plenitude do reino de Deus, porque Deus deseja para nós, né, a cura, a libertação, uma vida digna. Também aqui nessa terra, mesmo que muitas vezes não aconteça pelas situações de pecado no mundo, é isso que Deus deseja para cada um de nós, os seus filhos. E a multidão então começou a vir de vários lugares, né, em busca de Jesus, porque queriam conhecer, a fama de Jesus já estava se espalhando. E vendo então Jesus, aquela multidão que estava atrás dele, ele resolve então subir a montanha, ali próximo à cidade de Cafarnaum, para ensinar aquelas pessoas sobre o reino de Deus. E as bem-aventuranças então vão fazer referência ao agir do próprio Cristo, a forma como ele agia. E elas precisam, né, ser vividas em conjunto e não de uma forma separada. Não tem como eu viver só algumas bem-aventuranças e outras deixadas de lado. Não, são ditas por Jesus para que nós possamos vivê-las em sintonia, né, em conjunto. E elas são formadas por duas partes. Na primeira parte, a gente traz uma condição, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. A segunda parte, porque deles é o reino dos céus. Então, essa segunda parte vem nos dar um resultado final quando nós cumprimos a primeira parte, que é a condição determinada. Então, o primeiro ensinamento foi sobre as bem-aventuranças, né? Quando Jesus sobe, então, ali no monte, em Cafarnaum, na montanha, o primeiro ensinamento que ele prega para aquelas pessoas que ali estão são, então, sobre as bem-aventuranças. Então, a gente precisa entender que no Antigo Testamento, Deus dá a lei ao povo, né? Deus dá o mandamento ao povo através daquele escolhido que foi quem? Moisés. E a lei naquela época, gente, era uma espécie de freio para aquele povo, que ainda é bárbaro, né? Que ainda não tinham feito uma experiência profunda com Deus. E por isso, eles ainda continuavam carregando alguns costumes pagãos, né? Que trouxeram ali do Egito. Então, a gente observa toda a caminhada do povo de Deus. Quantas das vezes eles murmuraram, né, enquanto caminhava ali 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. Quando Moisés aparentemente desapareceu por 40 dias, porque estava recebendo os mandamentos, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Então, a gente vê que eles não tinham uma fé estabelecida, uma fé já formada. Eles estavam em processo de formação. E a lei veio para isso, para colocar um freio naquele povo, para começar a trabalhar o coração daquele povo que estava contaminado. Mas com Jesus no Novo Testamento vai acontecer uma transformação. Que transformação é essa? A lei, né, os mandamentos continuam valendo, mas agora o foco principal é para que esses mandamentos possam começar a ser feitos por amor e no amor. E não mais só por temor, né? Não mais só por medo de ser castigado, das consequências daquilo, mas por amor a Deus. O foco, então, da lei no Antigo Testamento era para que as pessoas se tornassem boas, né? Às vezes ele tinha tantas atitudes ruins entre eles, falta de respeito, de cuidado entre os irmãos. Então, o foco da lei inicial é para que a pessoa se tornasse uma pessoa boa, para que pudesse respeitar a Deus e também respeitar o próximo. Agora, o foco no Novo Testamento é diferente. É um foco mais profundo, é um chamado à santidade.
Já não basta mais ser bom, né? Precisamos ser santos, como diz a Sagrada Escritura, porque o nosso Pai Celeste também é santo. Então a gente vê essa progressão na vida espiritual que vai nos levar a viver, né? A lei primeiro dentro do nosso coração, para depois exercitar fora de nós. Então não basta mais que eu não mate fisicamente meu irmão, né? Eu não posso agora, né, com o ensinamento de Jesus, com essa experiência mais profunda na fé, eu não posso nem matá-lo dentro do meu coração, eu não quero nunca mais saber dessa pessoa. Não pode mais existir isso, né? Não pode existir nem aquela morte física de fora e nem essa morte espiritual dentro de nós. Então nós começamos aprendendo a perdoar o irmão, mas nós somos chamados a dar um passo adiante. Nós somos chamados a amá-lo, independente das suas atitudes, independente dos seus méritos, e não só os irmãos. Inclusive, né, Jesus coloca muito claro, os nossos inimigos. Então, Jesus vem nos ensinar essa moral cristã que vai nos levar ao que? A perfeição, a santidade. Então, as bem-aventuranças são esse espelho de santidade para nós. E é a condição da graça de quem começa a progredir no caminho de Deus. É o segredo da nossa felicidade, como eu falei no início, né? Por quê? Porque a felicidade, a fonte da nossa felicidade precisa ser Deus. A felicidade que vem do céu é a felicidade verdadeira. E quando nós começamos a observar cada uma dessas 8 bem-aventuranças, nós vamos percebendo que elas são exatamente o oposto, né? O que é o oposto? O contrário de tudo aquilo que o mundo tem nos proposto como felicidade, como riqueza, prestígio, fama. Hoje o mundo é baseado nisso, né? Você é feliz se você é rico, se você tem prestígio, se você tem fama. E as bem-aventuranças vêm ao contrário. Por quê? Porque elas vêm mudar as prioridades da nossa vida. Então ela começa falando que é feliz quem chora, é feliz quem tem fome, é feliz quem é perseguido. E é algo totalmente contraditório, né, quando a gente fala humanamente falando. Por quê? Porque a nossa tendência enquanto ser humano é sempre buscar as situações de prazer. E ao mesmo tempo fugir das situações que nos causam dor, né, que não nos dão prazer. Então a gente somente com os olhos da fé nós vamos compreender que é preciso então passar pela dor, passar pelo sofrimento, por todas as nossas cruzes diárias, né? Cada um sabe qual é a sua cruz, para que nós possamos chegar então à plenitude da alegria que está em Deus. Então não existe ressurreição sem Calvário. Todo sofrimento ao longo da nossa caminhada vale sim a pena, porque Jesus diz isso para nós. Vale a pena por causa da alegria da chegada. Onde é a chegada do cristão? O céu, é a vida eterna. Então nós precisamos, enquanto cristãos, identificar nos sofrimentos, nas adversidades, nas coisas ruins que acabam acontecendo nas nossas vidas, uma oportunidade, claro, uma oportunidade para que nós possamos a cada dia nos tornar pessoas melhores. E se isso não acontece, né, se a gente não consegue ver na dor uma oportunidade de crescimento, as nossas lutas diárias com os nossos problemas vão se tornar em vão. Eu não tiro nada de bom na minha vida daquilo, né? E não acrescenta nada. Então, se a gente mudar o olhar, começar a pegar aquilo que nos dói, que nos sofre, como oportunidade de crescer, a gente vai entendendo melhor o sofrimento, começa a unir a cruz de Jesus e vai entendendo, né, no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento, nas nossas atitudes, que é preciso sim passar por essa vida, e essa vida, infelizmente, nós vamos sim ter sofrimentos, dificuldades, para que assim como Jesus, né, sofreu, teve as suas dificuldades, passou pelo sofrimento para chegar à salvação, e esse também é o nosso destino. Nós vamos passar pelo sofrimento, mas com a certeza, né, com a alegria de que nós temos à nossa espera a salvação. Então, a primeira bem-aventurança vem nos falar que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente precisa entender quem são os pobres de espírito. Os pobres de espírito são todos aqueles que são humildes, né, que não são orgulhosos, que não são autossuficientes, que se reconhecem, né, necessitados da ajuda de Deus e também dos irmãos, ninguém vive sozinho. Que aqueles que confiam na providência divina para todas as coisas da sua vida. São todos aqueles, gente, que são vazios de si mesmo, né? Porque às vezes a gente é tão cheio de si
que a gente não tem lugar aí dentro de nós para Deus. Então, todas as vezes que nós somos vazios de nós mesmos, nós somos esses pobres de espíritos. Todas as vezes que a gente nos reconhece pecador e com isso necessidade da graça de Deus, nós também somos pobres de espírito. Nós precisamos também ser agradecidos, né? Nós somos pobres de espíritos quando nós conseguimos depositar a nossa confiança não naquilo que nós somos ou no que nós temos, mas em Deus. Nós somos pobres de espírito quando a gente, mesmo tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, a gente não coloca, né, a nossa confiança naquilo que a gente tem, mas a gente consegue ser desapegado. Muitas das vezes a gente confunde pobreza de espírito com pobreza material, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem pessoas ricas, sim, que são apegadas ao que têm. Existe também pessoas pobres que são apegadas ao pouco que têm. Qual é o chamado de Deus para nós? Independente do que eu tenho ou do que eu não tenha, eu não posso ser uma pessoa apegada. Se eu não tenho, o pouco que tenho, eu sou chamado a partilhar. Aqueles que muito têm são chamados a partilhar muito mais. Então, isso é o desapego às coisas materiais. Que a pobreza de espírito então traz para nós esse desapego, né? Essa confiança plena em Deus. E é saber reconhecer que tudo vem de Deus e não do meu esforço, do meu mérito, porque eu mereço. Isso é ser pobre de espírito. A segunda bem-aventurança vem nos falar que bem-aventurados os mansos, porque herdarão o céu. Que coisa boa, né? Ser manso é ser amável com o próximo. Ser manso não se pode confundir, gente, mansidão com covardia, né? Mansidão com indiferença, não. Ser manso é ser alguém tolerante, é não revidar aquele mal que nós recebemos, é diante do sofrimento sofrer serenamente, né? Toda aquela dor do dia a dia, os martírios pelos quais nós passamos. É ser alguém que é paciente. Por quê? Porque confia em Deus diante dos momentos de dificuldades. Ser manso também é não dar importância, né, para si mesmo e ser submisso à vontade de Deus, mesmo quando na minha vida acontece algo que é contrário àquilo que eu gostaria. Quantas das vezes a pessoa abandona a igreja, abandona grupo de oração, abandona a própria fé, porque aconteceu algo na vida dele que ele não gostaria. Por quê? Porque muitas vezes nós somos cheios de nós mesmos. Nós nos achamos merecedores, né? Porque às vezes servimos a Deus, levamos uma vida em retidão, e não é assim que funciona, né? Como eu falei antes, mesmo Deus querendo o melhor para os seus filhos, acaba que a gente sofre as consequências das nossas escolhas, do pecado do mundo, dos nossos pecados. E infelizmente, para os bons, para os ruins, para os fiéis a Deus, para os incrédulos, nós estamos sujeitos à maldade nesse mundo, desde que o pecado entrou no mundo. Então, ser manso é isso. É entender que a vontade de Deus precisa ser feita na minha vida e na sua vida. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E quem são os que choram? São todos aqueles que vão sofrer por amor ao reino de Deus, né? Mas é um sofrer sem murmurar. Não adianta sofrer e reclamar. Não. Sofrer sem murmurar é aceitar o sofrimento, unir o sofrimento à cruz de Jesus e caminhar confiando que Deus vai achar a melhor solução para nós. É porque todos os que choram são aqueles que choram porque amam a Deus, né? Sofrem porque estão desagradando o coração de Deus. E não também só pelos seus próprios pecados. São todos aqueles que sofrem por ver a maldade do mundo, por ver quantas pessoas poderiam conhecer a Deus, estão afastados, não dedicam sua vida ao reino dos céus. É esse sofrimento de que fala aqui a bem-aventurança. A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que é ter fome e sede de justiça? São todos aqueles que não se acovardam diante das injustiças do mundo, né? Que não se acostumam com as coisas erradas. E a gente vive muito isso na sociedade. A gente começou a se acostumar com coisas erradas que estão acontecendo, né? Acha normal se falar em casamento entre homossexuais. Acha normal, né, ter escolha. A pessoa precisa ter escolha sexual. Ela precisa decidir com quem vai ficar. Não
Não é assim, a gente não se adequa ao mundo, a gente vive conforme a palavra de Deus. Ah, mas o mundo evoluiu, claro, o mundo evoluiu em muitas coisas, mas a palavra de Deus continua a mesma, é mandamento do Senhor para nós. Então, se a gente deseja o céu, a gente conforma a nossa vida conforme a Sagrada Escritura e não conforme o mundo lá fora. E a gente tem cuidado com isso, né? A gente precisa ser justo. A gente não pode se acovardar diante das situações desse mundo. Quantas vezes a gente vê nas mídias sociais, quantas discussões acaloradas, as pessoas possam colocar ali tudo, que vale o amor livre, vale troca de casal, vale o homossexualismo, ninguém fala nada. Né? Quando um cristão abre a boca para falar que o homossexualismo, a prática em si, não homossexual, a prática em si é pecado diante dos olhos de Deus, o mundo acaba. E a pessoa tem que voltar, se retratar, pedir desculpa. Então, que mundo é esse que a gente vive? A gente vive essa perseguição o tempo todo, mas falta em nós essa coragem. Está faltando em nós cristãos essa fome e sede de justiça para tentar mudar esse mundo, essa mentalidade, porque aquilo que é errado no mundo está sendo aplaudido. E os cristãos estão fazendo o quê? Ao invés de ter fome e sede de justiça, eles estão se acovardando, né? Com medo da opinião pública. E a gente precisa lembrar a todo momento que nós estamos neste mundo para agradar a Deus, não para agradar os homens. Se a gente buscar agradar os homens, a gente nunca vai conseguir, porque cada um tem opinião. Então, busquemos a todo momento fazer a vontade de Deus. Esses que têm fome e sede de justiça também são todos aqueles que não se incomodam, né, com a justiça, não apenas se sentem incomodados, mas agem, né, são capazes de fazer a sua parte, não deixar na dependência do outro, não. O outro resolve, se outra pessoa fizer, não. Precisa começar em nós. Né, lutar por justiça na nossa casa, na nossa família, não só pelos nossos, mas por aqueles que estão lá fora, que estão passando fome, que estão passando tantas necessidades. Nós precisamos lutar por essas injustiças no mundo. Começar, claro, ali, nós não vamos salvar o mundo inteiro, mas nós precisamos salvar, começar a lutar por aqueles que estão próximos de nós. Né? Não esperemos de braços cruzados para que outras pessoas resolvam essa situação. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? São todos aqueles que não julgam, né? Todos aqueles que sabem perdoar, que sabem acolher, que são capazes de estender a mão para aqueles que precisam, né? Por todos aqueles que estão caídos, independente desses que estão caídos merecerem ou não. São aqueles que têm empatia pelo outro, né? Que sabem se colocar no lugar do outro, que se sensibilizam com o sofrimento do outro. Por quê? Porque ao fazerem a experiência com a misericórdia divina de Deus, eles também são capazes de ter um coração que sofre e que também se alegra com o outro. A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é ser puro de coração? É ter retidão de intenção. É não fazer as coisas na nossa vida por interesse. A gente vê muito isso. Às vezes até dentro da igreja, a pessoa faz por interesse, porque às vezes quer ter notoriedade, né? Quer ter um cargo, ou às vezes quer mostrar para Deus que é uma pessoa boazinha, quer mostrar para a sociedade. Então, ter retidão de coração é não fazer as coisas por interesse, mas por amor a Deus e por dedicação aos nossos outros irmãos. É não ter malícia, né? É uma pessoa que é sincera, que tem a capacidade de amar em todas as situações, né? Que consegue ver o melhor de cada situação. E a pureza também vem englobar a nossa castidade, né? Na castidade no pensar, no olhar o outro, nas nossas atitudes. É o verdadeiro abandono do homem velho. É buscar essa renovação todos os dias e nos configurar aqui, nos tornar parecidos a quem é Jesus. Né? Então, que nós buscamos ter as mesmas atitudes que Jesus teve para que nós possamos também ser puros de coração. Outra bem-aventurança, a sétima. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacíficos? São todos aqueles que promovem a paz. E são todos aqueles que são naturalmente, por natureza, pacificadores. Que fazem o quê? Buscam resolver todas as coisas, tanto também resolver as suas próprias coisas, quanto aconselhar os outros
para que possam tomar decisões que tragam a paz, né? Sem briga, sem confusão, sem discussão. E a gente começa a ser pacificador aonde? Na nossa própria casa, na nossa família, na nossa igreja, no trabalho. E para ser pacificador, a gente precisa entender que a gente precisa muitas vezes perder, deixar de lado, porque a gente ganha muito mais em ter paz em casa do que ganhar uma discussão às vezes. Então, nós somos chamados a ser pacificadores, porque os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Essa é a promessa para nós. Os pacíficos são todos aqueles que diante dos problemas conseguem manter sereno, né? A cabeça no lugar, não perde a cabeça por qualquer coisa. Por quê? Porque eles têm a confiança em Deus. Porque sabem que Deus quer de nós resolver todas as coisas com amor, por amor. E por isso que eu falei antes, às vezes nós vamos perder. Mas a gente perde, deixa para lá, porque a paz é um bem maior do que vencer uma discussão. Então, que diante das adversidades, nós possamos manter essa paz interior que precisa ser dentro de nós inabalável. A oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados sereis quando vos injuriarem, caluniarem, perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, como é lindo essa parte, né? Essa promessa que nós temos quando nós somos injuriados. Quem de nós, né, enquanto cristão, não somos injuriados, não somos perseguidos, né? Não falam mal contra nós? Isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive e ao viver, tentar viver em nossas vidas o reino de Deus, a gente também anuncia o reino de Deus e isso acaba incomodando aqueles que estão próximos de nós. Às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, na família, na sociedade, naqueles que nos cercam. E quantos cristãos são perseguidos porque buscam a santidade? E com essa busca pela santidade, acabam denunciando as situações de pecado. Isso incomoda. E as pessoas se incomodam com isso. Então, a gente observa que desde a época lá dos profetas no Antigo Testamento, né, que denunciavam o pecado, denunciavam o povo de Deus que estava saindo, né, do caminho do Senhor, eles propunham, então, esse modo de vida diferente do que aquele povo vivia naquela época. E defendia também. E as bem-aventuranças, nós somos convidados também a ter um novo modo de vida, não conforme aquilo que o mundo prega, mas aquilo que Jesus nos ensinou. Então é um chamado constante, né? A bem-aventurança, a gente estar em oração, a gente buscar viver a palavra de Deus, estar sempre lendo, né? Porque é um retorno à nossa origem, à nossa fonte. Às vezes a gente perde tanto tempo com acessórios externos, né? Com coisas que atrapalham, com coisas que na sociedade são valorizadas, e a gente está perdendo esse tempo de crescer na espiritualidade. Então, quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente percebe um convite. Né? Que convite é esse? Para que nós possamos descobrir os valores do reino de Deus durante as nossas dificuldades, por aquilo que nós passamos. Que a gente não fique esperando ser bem-aventurado, ser feliz, só quando tudo vai bem nas nossas vidas. Não. Nós somos chamados, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de tudo aquilo que acontece na nossa vida que a gente muitas vezes não entende, mesmo diante da fome, né, da injustiça, nós somos chamados a ser felizes. Por quê? Porque nós cristãos depositamos a nossa confiança em Deus. Porque nós cristãos sabendo, né, que ao preço do sangue de Jesus na cruz, a salvação é para cada um de nós. Amém? Te desejo um ótimo final de semana. Aproveito para falar que nós estaremos de recesso na próxima semana. Não haverá o nosso encontro semanal para partilha. E eu aproveito e convido vocês, né? Retorna lá, nós já fizemos tantos encontros, mais de 40. Algum que ficou alguma dúvida, algum que você queira rever de novo, aproveita essa semana para isso. E na primeira semana de agosto nós estaremos retornando então com o programa. Amém? Então, fiquem todos com Deus e que nós possamos permanecer selados e abençoados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.